Olá, amigos. Eu sou o Marcos Iskind e este é mais um Radar do Mundo Judaico. O assunto de hoje é eletrizante. O mundo judaico contemporâneo é profundamente enriquecido por milhares de convertidos ao judaísmo, vindos de diversas origens que se uniram voluntariamente ao povo judeu. O site do Chabad americano assinala que, invariavelmente, foi uma grande jornada que provavelmente incluiu uma boa quantidade de exame de consciência, lutas, dúvidas e uma dose gigantesca de fé e convicção. Um exemplo é Johannes de Deux, filho de uma nobre família normanda no sul da Itália, padre cristão, soube que o arcebispo de Bari havia se convertido ao judaísmo. No ano de 1102, ele começou a explorar o judaísmo e convenceu-se de que as profecias da Torá não podiam ser entendidas da maneira como os cristãos geralmente as interpretavam. Nessa época, os judeus estavam sendo massacrados pelos cruzados, entre os quais, inclusive, estavam membros da sua própria família. Mesmo assim, ele decidiu juntar-se ao povo judeu, assumindo o nome de Ovadia, Obadias em português. Vários dos seus escritos estão preservados e foram encontrados na Guinizá do Cairo, incluindo fragmentos da sua autobiografia e um hino que ele compôs para a festa de Shavuot em homenagem a Moisés. O texto hebraico é acompanhado por neumas, que é um sistema de notação musical utilizado na época, tornando-a a mais antiga peça sobrevivente de uma partitura judaica. Na mesma época, encontramos evidências de outro Obadia que se converteu ao judaísmo, desta vez vindo do islamismo. Ora, o profeta Obadias era um convertido, e faz sentido que outros convertidos adotem o seu nome, tal como é comum muitas mulheres usarem assumirem o nome de Ruth após sua conversão. Obadias, do Oriente Médio, escreveu várias cartas ao grande rabino Maimônides, perguntando sobre a situação do convertido ao judaísmo. Ele, por exemplo, tinha dúvidas se na oração ele poderia se referir a Abraão, Isaac e Jacó como seus antepassados. Ele também não sabia se podia agradecer a Deus por ter tirado a nós do Egito. Então, Maimônides respondeu às suas cartas, assegurando-lhe assim: como membro de pleno direito da nação judaica, você é tão descendente dos nossos antepassados e herdeiro de uma tradição majestosa como qualquer outro judeu. Modernamente, enquanto casos amorosos eram amplamente divulgados, Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor tentavam buscar preservar suas vidas pessoais separadas da sua personalidade pública. Ainda assim, a conversão de ambas as mulheres ao judaísmo conseguiu permanecer privada por um bom tempo. Marilyn escolheu se tornar judia após o seu casamento em 1956 com o dramaturgo Arthur Miller, que era judeu. Ela levou a decisão a sério, estudou textos judaicos com o rabino da família de Miller, o Robert Goldberg. Mesmo depois do divórcio, ela seguiu rezando diariamente em hebraico, e seu sidur foi leiloado agora, em dezembro de 2022, por $18 mil. Ela mantinha uma menorá de bronze ao lado da sua cama, e na base dessa menorá havia uma caixinha de música que tocava a Tikva, o hino nacional de Israel. Outra atriz famosa foi Liz Taylor. Ela se conectou espiritualmente e emocionalmente ao judaísmo depois que o seu marido Mike Todd, que nome de nascença era Avrum Hirsch Goldborgen, morreu em 1958 em um acidente de avião. Com a morte dele, ela se aproximou do marido da família e estudou o judaísmo durante um ano inteiro, vindo a se converter e se tornando numa defensora apaixonada de causas judaicas e da filantropia judaica, e defendeu também o Estado de Israel por toda a sua vida. Sabido que ela estudava a Bíblia hebraica, história e filosofia judaicas, e adotou o nome hebraico de Elisheva Rachel. É interessante também conhecer a história de muitos líderes religiosos cristãos que se tornaram judeus ortodoxos. Geza Vermes
faleceu em 2013 agora, foi um acadêmico britânico, estudioso da Bíblia e padre católico romano na sua juventude. Ele se especializou no campo da história da religião, particularmente do judaísmo antigo e do cristianismo primitivo. Foi ele quem fez a tradução completa dos manuscritos do Mar Morto ao inglês e se aprofundou em muitos outros escritos judaicos antigos, em aramaico como Targumim, e na vida e na religião de Jesus, sendo uma das vozes mais importantes na pesquisa contemporânea a respeito da ordem da vida de Jesus. Ele era padre da Ordem Nossa Senhora de Sion e lutou muito contra a discriminação que a igreja fazia aos judeus. A igreja começou a encampar as ideias dele a partir de 1962. Mas já em 1958, ele abandonou o púlpito, sem abandonar a fé, e tornou-se professor das mais renomadas faculdades inglesas, como, por exemplo, a Universidade de Newcastle e a Universidade de Oxford. Anos mais tarde, 12 anos mais tarde, ele se converteu ao judaísmo, viveu como judeu ortodoxo até sua morte em 2013. A Ruva Gray, nascida Dolores Gray, numa família norte-americana negra e religiosa, era pastora batista. Em 1996, ela se converteu ao judaísmo, tornou-se ortodoxa e hoje vive em Jerusalém. Wallace Wade era um pastor metodista, doutor em teologia e em metafísica, que se converteu ao judaísmo ortodoxo em 1983 e adotou o nome de Asher Wade. Estudou no seminário rabínico Ora Torá e se tornou rabino ortodoxo da Esha Torá. Vive em Jerusalém, tem 6 filhos e também fez aqui em Israel doutorado em psicologia clínica. Ole Baumel era um pastor luterano da Finlândia. Depois foi enviado à Austrália para converter pessoas ao luteranismo. Deixou de acreditar na igreja cristã e durante 6 anos, juntamente com a sua esposa, buscou respostas à sua fé. Em 2001, ambos se converteram ao judaísmo ortodoxo, imigraram para Israel e adotaram o nome de Shlomo e Ruth Borel. Abba Saga é um príncipe etíope, monge ortodoxo, filho do imperador Zara Yaqub, que por acaso era um perseguidor conhecido dos judeus. Ele se converteu com seu professor Abba Sabra, que também era monge etíope. Ambos passaram a ser líderes da comunidade judaica na Etiópia. Christian B. Hanfisen, químico que ganhou o Prêmio Nobel de Química e Biologia em 1972, foi titular da cadeira de Biologia Química em Harvard, converteu-se ao judaísmo em 1979 e praticou o judaísmo ortodoxo até a sua morte. Will Herberg, o grande filósofo social e sociólogo da religião, era um ateu e marxista convicto que nasceu numa casa judaica de pais ateus. Voltou ao judaísmo, escreveu Judaísmo e o Homem Moderno, um clássico sobre o que o judaísmo pode ensinar ao mundo e não apenas aos judeus. E mais um caso interessante para fecharmos essa série. Ibrahim Yassin era um libanês xiita, membro do grupo terrorista Hezbollah. Em 1967, ele fugiu do Líbano, acabou imigrando para Israel. No ano de 2000, ele foi assistir uma cerimônia de Yom Kippur e resolveu estudar o judaísmo com o famoso rabino-chefe de Tzfat, Shmuel Eliyahu. Acabou por converter-se ao judaísmo ortodoxo, adotou o nome de Avraham Sinai e hoje vive como um judeu ultra-ortodoxo, Haredi, na cidade de Tzfat. Fatos interessantes do judaísmo. O ponto triste de toda essa história: quantos dos judeus nascidos em casas judaicas não conhecem o judaísmo e renegam ou simplesmente ignoram a nossa religião e a nossa fé? Quem sabe esse artigo de hoje seja um chamamento para você pensar nisso. Um grande abraço, meu amigo, e nos encontraremos na próxima segunda com Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin, e na quinta que vem um novo Radar do Mundo Judaico. Até lá! Não esqueça, deixe o seu like.